Embora os arcades ou fliperamas em nosso país já se tornaram uma relíquia do passado, seus jogos continuam a ser cultuados e até mesmo jogados anos depois. Títulos como Metal Slug, Altered Beast, Teenage Mutant Ninja Turtles e inúmeros jogos de luta clássicos são adorados e revisitados por fãs saudosistas, mesmo que as diversas novas tecnologias permitam criar experiências que em muito se assemelham a filmes blockbusters. A premissa desses jogos era bastante simples. Em essência, se tratavam de games curtos, mas extremamente desafiadores, como forma de estender a experiência dos jogadores, e claro, fazer com que eles gastem fichas e mais fichas para terminar os desafios. Dentre os gêneros que se popularizaram nos arcades, além das séries de luta como Street Fighter, Samurai Shodown e Mortal Kombat, também tivemos beat'em up, também conhecidos como jogos de briga de rua. Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs e Double Dragon são apenas alguns dos inúmeros exemplos de jogos adorados desse gênero, que traziam personagens musculosos enfrentando vários bandidos para chegar no chefe final da fase e ir de encontro ao grande vilão por trás de tudo. Esse estilo cativava pela simplicidade, mesmo estando em baixo ultimamente, ainda rende bons títulos atuais, como Streets of Rage 4 e o jogo nacional 99 Vidas. Dentre esses lançamentos, um em particular conseguiu conquistar o público fiel devido não só ao material fonte que o inspirou, mas também pela gigantesca quantidade de referências, homenagens e easter eggs a obras clássicas. Scott Pilgrim vs. The World: The Game. Desenvolvido pela Ubisoft, lançado em 2010, o jogo é uma adaptação das histórias em quadrinhos homônimas de Brian Lee O'Malley, que por sua vez foi lançado no mesmo ano que sua adaptação live action para os cinemas, dirigida por Edgar Wright, e que desde então recebeu grande reconhecimento e um status cult perante cinéfilos e até membros importantes da indústria de filmes e games, como Hironobu Sakaguchi, Kevin Smith e Quentin Tarantino. Sendo um título voltado ao beat'em up, no jogo controlamos 7 personagens: o protagonista Scott, a baterista Kim, o guitarrista Stephens e a namorada de Scott, Ramona. E ao longo da campanha, liberamos também o seu colega de quarto, Wallace, sua ex-namorada, Neves, e a sua versão maligna, Nega Scott. Ao longo de 7 fases, o jogo segue uma trama muito semelhante aos quadrinhos/filme, onde os personagens devem derrotar os 7 ex-namorados do mal de Ramona, para que ela e Scott possam ficar juntos. Cada ex-namorado serve como um chefe ao longo dos níveis, que são distribuídos em um mundo que muito se assemelha ao mapa do clássico plataforma do Super Nintendo, Super Mario World. Aliás, essa é apenas uma das centenas de referências feitas a games, filmes, animes e tudo mais da cultura pop, nerd e geek. O próprio visual do jogo, que simula um videogame 8/16 bits da época, é o perfeito exemplo da estética do game, propositalmente feita para parecer um jogo retrô, que além de se adaptar à história original, também aproveita a oportunidade para referenciar obras que influenciaram seu criador. Com referência a games como Super Mario, The Legend of Zelda, Sonic, Guitar Hero, Street Fighter, Mega Man, Final Fantasy, Year Bond, Tetris, passando por filmes como Akira e bandas como The Smashing Pumpkins. O jogo é uma celebração aos clássicos dos anos 80 e 90, sendo um rival e tanto para o ótimo filme Jogador Número 1, de Steven Spielberg, nesse sentido. Seguindo no modo da campanha, controlamos nossos personagens ao longo das fases, derrotando inimigos comuns, que vão desde jovens com franjas emo até mesmo alienígenas, até chegarmos em um dos ex-namorados de Ramona. O game ainda trouxe um modo multiplayer, tanto local quanto online, com até 4 jogadores ao mesmo tempo, o que torna a experiência mais divertida, mas também frustrante, tendo em vista que o visual dos personagens e a paleta de cores utilizada podem causar confusão em quem está jogando. Além de pular, dar golpes fortes e fracos, o jogador possui um golpe especial, que gasta um medidor de pontos no canto superior da tela, além de liberar novas e novas habilidades a cada nível conquistado. No entanto, aumentar o nível do seu personagem apenas habilita novos golpes, não aumentando seu status, que aqui são divididos em força, velocidade, defesa e willpower, que serve para os golpes especiais. Para melhorá-los, existem diversas lojas ao longo das fases, onde o jogador pode utilizar as moedas coletadas para comprar itens, sendo importante prestar atenção em quais atributos são melhorados, para tornar o seu personagem ainda mais forte, trazendo assim um elemento tático para o gênero que é mais comum em RPGs. O jogo conta com 3 níveis de dificuldade, além de modos extras como Survival Mode e o modo Dodgeball, que seria uma espécie de partida de queimada para ser jogada em multiplayer. Além disso, durante nosso percurso pelo mapa, um personagem irá surgir em locais aleatórios e ao chegarmos nele, ele é revelado como pai de Neves. Sendo uma espécie de chefe bônus, ele usa uma katana e desfere golpes contra você. E se caso o derrotarmos, podemos utilizá-lo como um personagem de apoio nas fases mais difíceis para nos livrarmos de muitos inimigos em tela. Além do aspecto visual chamar muita atenção, outro ponto de enorme destaque está em seu trabalho sonoro, além dos efeitos sonoros replicarem os jogos da era 8-bit, complementando assim o estilo visual.
As músicas foram compostas pela banda Namaguchi, com todas as trilhas sendo excelentes e tornando a jogatina ainda mais empolgante. Não à toa, o álbum original do jogo foi um enorme sucesso de público e crítica. Infelizmente, o game também possui problemas que podem prejudicar a experiência. Além da questão do multiplayer tornar a jogatina por vezes caótica, as fases são excessivamente longas para um jogo dessa natureza, tornando a experiência repetitiva e cansativa. O que, somado com a dificuldade desafiadora e aos status baixos dos personagens de início, podem causar frustrações nos momentos de game over, em que é preciso rejogar a fase inteira desde o início. Além disso, um jogador mais desatento que não tenha familiaridade com a língua inglesa poderá não entender o sistema de progressão do jogo, em que só é possível aprimorar os atributos dos seus personagens comprando itens certos. Esses itens costumam ter valores elevados, exigindo que o jogador tenha que farmar moedas dentre todos os personagens para poder fortalecê-los e tornar a experiência mais prazerosa. Outro ponto a se destacar, além das diversas referências e segredos escondidos, é que o jogo possui diversos finais, um para cada personagem. Curiosamente, o final canônico é justamente o de Ramona, seguindo os mesmos eventos mostrados ao final das histórias em quadrinhos e do filme, quanto os dos demais personagens servem como finais alternativos bem-humorados. Inclusive, outra curiosidade interessante é que o quadrinista Brian O'Malley e o diretor Edgar Wright participaram da produção do jogo como consultores, algo que inclusive foi referenciado no filme, onde após os créditos finais, vemos Scott em sua versão para os videogames, destruindo o título The End. Com o seu lançamento, Scott Pilgrim vs. The World, The Game, caiu nas graças do público, sendo um título querido pelos gamers mais nostálgicos graças ao seu visual saudosista, sua trilha sonora marcante e uma gameplay que, apesar dos tropeços, é muito divertida de se jogar sozinho ou com amigos. Quanto à crítica, apesar da recepção favorável, o jogo recebeu reclamações em virtude dos problemas de multiplayer e da sua progressão um tanto confusa. Apesar das boas avaliações, o jogo acabou sendo retirado das opções de compra em 2014, tanto na PlayStation Store quanto no Xbox Live. O motivo teria sido que a licença da Ubisoft havia expirado, tornando o jogo uma momentânea relíquia para aqueles que já haviam comprado há tempo. Felizmente, durante seu aniversário de 10 anos, Edgar Wright e Brian Lee O'Malley divulgaram em seus twitters que não só o jogo iria retornar, mas que o filme teria novas sessões no cinema. E com isso, a Ubisoft lançou em 2021 uma versão remasterizada do videogame para as plataformas atuais, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Amazon Luna e Google Stadia, chamada de Complete Edition. Não há grandes novidades em termos de visual, performance ou jogabilidade, mas o jogo traz logo de cara as DLCs no pacote, que traziam um modo multiplayer online e o personagem Wallace controlável. Divertido, simpático e com altas doses de nostalgia, Scott Pilgrim vs. The World, The Game, é uma carta de amor aos retro games, que ainda hoje são saudosos aos jogos beat'em up das décadas de 80 e 90. Trazendo um visual cativante em 2D, uma trilha sonora excelente e sendo mais outra adaptação dos quadrinhos que vai além da sua premissa e aproveita a chance de homenagear videogames tão adorados. Apesar de tropeçar em certos aspectos, é certamente uma pedida obrigatória, tanto para os fãs dos quadrinhos e do filme, quanto para gamers que desejam fazer uma viagem ao passado, onde os jogos eram menos cinematográficos e mais arcades. O título acabou servindo de inspiração para outros jogos indies e trazendo de volta parte do gosto pelos beat'em up clássicos. Com seu relançamento em 2021, agora mais jogadores terão a oportunidade de desfrutar de um dos jogos mais saudosistas dos últimos anos.